Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa palestra e agradecer também ao Cresce por me dar a possibilidade, né, de poder falar um tema tão interessante como é a nossa qualidade de vida. Eu vou começar falando para vocês. Eu gostaria de pedir desculpas se meu português não é muito bom, tá? Porque eu não sou brasileiro, tá? Eu sou chileno. Eu levo 3 anos morando aqui no Brasil, tá? Então, às vezes, meu português não é tão ótimo como eu gostaria que fosse, tá? Então, eu já peço desculpas desde o começo por se tiver algum erro ortográfico ou na minha fala, porque às vezes até invento palavras, né? Ou às vezes falo portunhol também, tá? Então, vamos lá. Desde os princípios da história, na verdade, o ser humano, né, nós seres humanos, temos querido procurar uma coisa só, que é a nossa felicidade, tá? E nossa felicidade depende muito da nossa qualidade de vida, tá? É proporcional. A maior qualidade de vida, eu vou ser mais feliz, ok? Só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa aí. Muitas vezes, as pessoas confundem o termo qualidade de vida com padrão de vida, tá? Padrão de vida é o poder aquisitivo que você tem, o dinheiro que você tem para comprar um bem ou serviço no mercado. Isso é padrão de vida. Qualidade de vida já é diferente. Eu não me sei o significado de memória, então eu tenho me ajuda a memória aqui. E o significado de qualidade de vida envolve 3 coisas principais. Envolve o bem espiritual, o físico, o mental, o psicológico e emocional, além dos relacionamentos sociais. Ou seja, a qualidade de vida, né, é uma tríade. Nós somos tríade também, né? Somos corpo, físico, mental e espiritual, né? Então, a definição de qualidade de vida é isso. É o equilíbrio físico, mental, psicológico de nós. O que significa isso? Isso significa que existem tantos tipos de qualidade de vida como seres humanos existimos nesse planeta. Porque para cada um, existe uma definição de qualidade de vida. Por exemplo, eu mudei para o Brasil. Por quê? Além de que minha esposa é brasileira, eu mudei para o Brasil para eu ter uma melhor qualidade de vida. E muitas pessoas têm me falado, nossa, Rodrigo, mas como assim? Você mudou do Chile para o Brasil para ter uma melhor qualidade de vida? É. Porque para mim, segundo a minha definição pessoal, né, qualidade de vida é um tipo de coisa. Agora, para vocês, cada um pode ter uma definição diferente de qualidade de vida. Então, fica difícil poder explicar bem, assim, em geral, o que é essa qualidade de vida. Então, os entendidos falaram que é um equilíbrio entre físico, mental e espiritual. Então, guardem isso, né, porque a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso. Na correria do dia a dia, no mundo que a gente vive, querendo ou não, uma das causas e efeitos que diminuem nossa qualidade de vida são doenças. Que a medicina moderna, ocidental, né, já descobriu que muitas dessas são psicossomáticas, né? Ou seja, é o próprio ser humano que transforma essas doenças em doenças, né? Coisa que a medicina oriental já faz séculos já sabia,
né? Mas a gente que mora para o lado da cá é um pouco mais quadrado de mente, então demora um pouco mais para demonstrar cientificamente que isso é verdade. Ok? Então, o que acontece? Nessa correria do dia a dia, sobretudo as pessoas que moram aqui em São Paulo sabem bem como que é, né? Acontece um monte de doenças. Gastrite, AVC, câncer, infartos, pressão alta, obesidade. Mas sabe qual é o maior problema disso? O maior problema disso é que a população acha que isso é comum. E é normal. É normal você ter pressão alta. Ou é comum você ter pressão alta. É comum que o senhor ou a senhora teve um infarto. Meu amigo teve um AVC. É comum. Gente, não é comum. Não é comum. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né, para parar um pouco isso. Essa foi justamente uma dos motivos por que eu vim para o Brasil. Tá? Existem, no meu país, gerações, né, de meu pai, meu avô e assim por diante, que o trabalho não era o meio, era o fim. Então, no primeiro lugar, o trabalho. No segundo lugar, o trabalho. No terceiro lugar, o trabalho. Quarto lugar, família. Amigos, e assim vai. Entendeu? Eu não estou falando que o brasileiro não trabalha. Não estou falando disso. Eu estou falando que a visão de vida do brasileiro é diferente. E eu vou dar um exemplo para isso. Mesmo o paulista que mora na cidade, na capital, né? Mesmo ele vai se dar um tempo, vai existir um jeito, né, para talvez quinta-feira de noite ir para um barzinho, beber uma cerveja com os amigos, ou fazer algum churrasco, ou alguma coisa. Por quê? Porque culturalmente para o brasileiro a vida social é importante. Então, em geral, o brasileiro dá um tempo para essa vida social. Estou falando em geral. Eu sei que tem gente que não faz isso, né? Mas, para tudo, então, precisa ter um equilíbrio. E isso é o que eu quero falar com vocês essa noite. Tá? Hoje a gente está numa sociedade que estamos no limite do estresse. E esse estresse, na verdade, é a doença do século, né? Porque o estresse, ele é quem faz com que as outras doenças apareçam. Eu já li, e ouvi também, e provavelmente mais de algum de vocês também deve ter lido, ouvido, pessoas que falam que o estresse é bom. Olha, é verdade e não é. Tudo vai depender do nível do estresse. Por quê? Porque nosso organismo, ele está feito para ter um certo nível de estresse. Só que é um nível que depois passa. E aceitação também. Na verdade, todo animal tem no organismo o próprio organismo trabalha para esse estresse. Quer ver, por exemplo, uma briga de cachorro? Né? Brigam dois cachorros, ficam estressados mientras estão brigando e depois separa. Acabou o estresse. Então, esse tipo de estresse não tem problema, né? Então, as pessoas, quando falam que o estresse é bom, se referem a esse tipo de nível de estresse. Porque o que eles falam é o seguinte: esse pequeno nível de estresse vai funcionar como motor para você agir, fazer alguma coisa. Se você fica
todo dia, completamente relaxado, você vai ficar sentado, não vai fazer absolutamente nada. Então, o ser humano precisa esse mínimo nível de estresse. Só que, note-se bem, pequeno nível de estresse. Tá? E não é o que aconteceu hoje. Não é o que aconteceu hoje. Então, eu quero mostrar para vocês, não sei se dá para ler bem, mas se não dá, não tem problema, eu vou falar para vocês. Na última edição da revista Mente e Cérebro, fizeram um estudo também sobre o estresse. E eu achei super interessante, e eu falei, eu vou levar para a palestra para mostrar para vocês como o estresse age em nós. E qual que é o risco? Somente por uma coisa educativa, né, eles separaram em 12 fases, ou 12 etapas. Tá? Mas essas podem ocorrer tudo junto, ou mais de uma etapa ao mesmo tempo. Ok? Então, vayam pensando, enquanto eu vou falando para vocês, vayam pensando se vocês estão em alguma dessas etapas. Provavelmente sim. Tá? Na primeira etapa, a pessoa vai precisar de uma necessidade de autoafirmação. Ou seja, é um desejo de fazer tudo certo, de forma perfeita. Sabemos que a gente não pode fazer a coisa perfeita. Sempre a gente vai cometer algum tipo de erro. Né? Mas é um medo excessivo de errar. Excessivo de errar. Insegurança, sim. Insegurança. Tá? Ou ambição exagerada na profissão levam à compulsão por desempenho. Tá? Na segunda fase, é dedicação intensificada. Tá? A pessoa intensifica a dedicação e passa a fazer tudo sozinha. Não delega absolutamente nada. Porque ninguém sabe fazer. Ninguém vai fazer melhor do que eu. É perigoso isso. Tá? Na terceira fase, descaso com as próprias necessidades, que é um pouco que a gente está falando aqui com o problema de qualidade de vida. Né? A vida profissional vai ocupar todo o seu tempo e você vai deixar de lado um monte de outras coisas que você precisa. Lazer, ficar com a família, com amigos, com pessoas que você quer, com pessoas que você gosta. É necessário. É necessário. Novamente, a palavra equilíbrio. Você precisa equilibrar esse tipo de coisas. Tá? Evitação de conflitos, próxima etapa. Tá? A pessoa percebe que existe alguma coisa errada, tá? Mas ele não enfrenta essa situação. Surgem os primeiros problemas físicos. Os primeiros problemas físicos. Depois, começa a ter uma reinterpretação de valores. Fica isolado e começa com a negação das próprias necessidades e modificam a percepção. Os amigos e os passatempos vão ficando desvalorizados. A pessoa começa a ficar depressiva também. Começa a ficar depressiva. Negação de problemas. Na verdade, é assim. A pessoa já começa a ficar doente desde a fase número 1. Só que, o que acontece? O estresse é um negócio que é devagarzinho. Você não se dá conta no começo. E aí que é o perigo. Entendeu? Então, como você bem fala, está doente, sim. Na verdade, que começa a doença desde a primeira fase. Só que ele ainda não percebeu. Né? E outra coisa, eu acho que todos, em algum minuto, temos passado por essas fases. Em algum minuto de nossas vidas. Né? Recolhimento. A pessoa fica
começa a ficar para dentro. Mudanças evidentes de comportamento. Lógico. Você começa a ficar depressivo, você começa a mudar seu comportamento. Despersonalização, essa palavra é difícil. Desvaloriza a todos e a si próprio também. Relega necessidades pessoais, deixa de fazer planos, só pensa no presente e a vida limita-se ao funcionamento mecânico. Ou seja, começa a ser uma coisa repetitiva. A vida não tem sentido. Já está depressivo. Então, por que eu vou fazer isso se total? Tanto faz. Vazio interior. Isso é super complicado. Lembram que eu falei que a qualidade de vida é um problema de equilíbrio? Vida espiritual, física, mental. Esse vazio interior muitas vezes tem a ver com um problema espiritual também. E quando eu estou falando de espiritual, eu não estou falando de religião. Tá? Até uma pessoa que é ateu, pode ser espiritual. Tá? Depressão. Aí já a pessoa já está com depressão absoluta. E depois vem com um síndrome de esgotamento profissional, que seria a última fase, segundo esses especialistas. Tá? Total colapso físico, psíquico, de tudo. Então, é interessante a gente poder conhecer, ou saber, pelo menos, que existem essas fases, para a gente poder reconhecer, talvez, em que fase a gente está. Não é só reconhecer, né? Não. Sim, pode ser terapêutico, ou não. Eu vou dar depois algumas soluções, né? Aí você vai ver que, às vezes, sim, quando você está já na última, né, precisa um psicólogo, psiquiatra. Né? Quando já está numa depressão profunda, você precisa um especialista nisso. Né? Um médico ou psicólogo ou psicanalista. Né? Alguém que tenha a ver com esse tipo de profissão da saúde. Tá? Isso aqui é só para que vocês vejam, são alguns estudos que não são feitos faz 5, nem 10, nem 15 anos atrás. São feitos, alguns, no máximo 2 anos atrás. O do Brasil, que eu vou mostrar mais para frente, é do ano passado. Ou seja, é bem presente no tempo. Só para vocês que saibam, a saúde afetada pelo estresse ocupacional na Europa é de 33%. Ou seja, existem 41 milhões de afetados. 1 de cada 3 pessoas tem problema com estresse ocupacional na Europa. Né? Estamos pensando em países já desenvolvidos. Né? No Brasil, é uns 70%. Ou seja, 7 de cada 10 pessoas têm problema de estresse ocupacional. É muita gente. É muita gente. Na verdade, que eu fiquei surpreso quando eu vi essas estatísticas, porque, na realidade, eu pensei que o Brasil era um pouco mais baixo, que não era tão alto. Aí, depois, quando eu vi um ranking, né, a nível sul-americano, né, eu vi que o Brasil está dentro dos top 5. O Chile está no primeiro, a nível sul-americano. Então, significa que eu fiz uma boa escolha. Né?
Não, não. Não. Minha esposa fala que eu sou mais brasileiro do que ela. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito. Ela foi bem treinada pelo coach. Pode ser. Pode ser. Mas aí outro dia depois eu falo a história para o senhor, porque é quase uma novela essa, mas essa já é história pessoal, né? Aí foge um pouco do que a gente está tentando falar aqui, ok? Bem, gente, 34,26% de estresse extremo no Brasil. Mais ou menos 4 de cada 10 pessoas. Muita gente. Muita gente. Quase 52,28% tiveram ou têm diagnóstico de estresse no Brasil. Ou seja, um pouco mais de 5 de cada 10 pessoas diagnosticadas com estresse. Muita gente. Muita gente. Quase 56% sofrem de ansiedade. Muita gente também. 23% sofrem com a depressão. Isso não é um negócio de, eu estou deprimido, tá? É um negócio de diagnosticado clinicamente com depressão. Né? Em todos os seus níveis, ok? Se você pensa, é muita gente. 1 de cada 3 pessoas é muita gente. É muita gente. Ou seja, na verdade, estamos numa sociedade que está doente. E o que a gente está fazendo para melhorar isso? O que nós estamos fazendo por nós mesmos? Né? Se estamos numa correria do dia a dia que o tempo não alcança. Porque, além disso, mas isso poderia dar para outra palestra, temos problema com nossa gestão do tempo. Porque ninguém ensinou a gente como gestionar nosso tempo. Então, como é que a gente faz? Por erro e acerto. Né? Que não é a melhor forma. Né? Então, é complicado. 10% sofrem de pânico. E pânico é uma coisa terrível. Eu já conheci pessoas com pânico. A pessoa fica dentro de casa e não sai. Não sai. Por medo. Mas é um medo absurdo. Né? Porque pensa que alguma coisa vai acontecer com ela. E ela realmente acredita que vai acontecer. Então, a pessoa, você pode acompanhar ela para sair. Eu tive uma amiga com pânico. E era terrível. Porque ela, por exemplo, de repente estava dirigindo o carro e ligava para mim para o celular. Rodrigo, eu estou parada aqui na avenida e não dá para eu continuar dirigindo. E você sentia as bocinhas dos carros atrás aí, tocando. E ela, congelada. Isso é pânico. É o síndrome do pânico. É o síndrome do pânico. Então, é terrível, não é? Então, se você pensa, 1 de cada 10 pessoas no Brasil tem ou sofrem, né, de pânico, é muita gente também. É muita gente. Então, o que falam para nós para diminuir esse estresse? Primeiro, tem que ter uma dieta equilibrada. Tem que comer bem. Eu já cansei de ouvir falar isso. Né? Aparece no jornal, na televisão, revistas, etc, etc. Fazer exercício. Também. Se relaxar.
ou tentar se relaxar, ter um descanso, né? E estar com a gente que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer, família, amigos, etc. Né? Só que tem muita gente que faz isso. E como você diz, não adianta muito. Né? Por quê? Novamente, pelo problema de equilíbrio. Tá? Porque aí o que estamos fazendo é a parte física, na realidade. Né? Também a parte psicológica, também um pouquinho a parte mental. Tá? Mas como eu falei para vocês, né, a gente também é uma tríade. Então, precisamos de ter um equilíbrio nas três coisas: físico, mental e espiritual. Senão, não adianta. Não adianta. Teve um estudo que eu achei muito interessante de uma empresa, acho que chama-se Bom Corretor, está na internet. E eles fizeram um estudo sobre qual é o maior problema que tem vocês, os corretores de imóveis, no Brasil. Eles fizeram uma enquete online, tá? Com mais de 2.000 corretores de imóveis. Tá? Então, é um universo interessante. Tá? E vocês depois até podem procurar na internet, porque aparece. Tá? Colocar aí no Google e vai aparecer. Eu peguei os que tinham maior percentual. Então, uma das perguntas que faziam era a seguinte: o que descreve um corretor de imóveis de sucesso? Ok? 29%, quase 30%, né, responderam foco no cliente. O outro 30%, ou mais um 30%, ter ética e respeito. Né? E um 22% treinamentos. Ou seja, mientras mais treinamentos você tem, melhor ou maior vai ser seu sucesso como corretor de imóveis, segundo os próprios corretores de imóveis. Ok? Mas depois eles fizeram outra pergunta. Por que os proprietários agora de imóveis não privilegiam a carreira do corretor de imóveis? E, novamente, a resposta é pelo lado do corretor de imóvel. Né? Então, o que o próprio corretor de imóvel acha sobre isso? Olha só, 23% ética e respeito. 18% treinamento. E aqui veio uma coisa que me chamou muito a atenção. 18% conscientização da carreira. Isso me chamou muito a atenção. Ou seja, para o próprio corretor de imóveis, ou pelo menos os que responderam a essa enquete, tá? Os proprietários de imóveis não privilegiam o próprio corretor de imóvel, né? Porque acham que o corretor de imóvel não tem conscientização da carreira. E isso é dito pelo próprio corretor. Aí tem alguma coisa errada. E só um 12% ou um 13% pela comissão ou pela imagem do próprio corretor. Tá? O que eu quero dizer um pouquinho com isso é que, tem depois outra pergunta também dentro da enquete, é que o problema tem a ver com uma coisa muito mais profunda da pessoa. Né? Você pode culpar um monte de coisas, pode culpar a economia, pode culpar o governo, pode culpar que o negócio está ruim. Né? Aliás, porque a gente sempre é muito boa para culpar os outros. Não é? Mas
me chamou a atenção que os maiores percentuais têm a ver com coisas profundas da pessoa. Isso me chamou a atenção. E quais, segundo os próprios corretores, são as principais deficiências enfrentadas pelo corretor de imóveis? Achei muito, 25% credenciamento. Eu estou fazendo o curso ETTI, eu não vejo nenhum problema com isso. Eu não acho que seja uma deficiência importante. É só seguir a lei. Você, para poder ser corretor de imóveis, tem que fazer um curso e tem que se credenciar, não é? Pronto, acabou. Não tem muito mais que falar sobre isso. Né? Tinha outros percentuais também, tá? Mas que eram mínimos, 5%, 7%. Me chamou muito também a atenção de que, em algumas dessas respostas, lembra que eu falei agora há pouco que a gente sempre gosta de culpar os outros? Né? Então, principais problemas, o Cresce. Eu não estou aqui para defender ninguém, tá? Mas, pelo que eu sei, o Cresce é um órgão fiscalizador só. Não é? Essa é a função que o Cresce tem. Certo? Agora, se eu, como profissional, e isso para qualquer profissional, não somente para um corretor de imóveis, se eu quero ser um bom profissional, depende de mim. Não depende do outro. Né? Eu tenho que, como se fala muito aqui, correr atrás. Né? Que, na verdade, a gente tem que correr na frente, porque se você correr atrás, nunca vai chegar na frente. Não é? E o brasileiro sempre fala muito isso, né? Estou correndo atrás, estou correndo atrás. Né? Só que tem que chegar, né? Tem que chegar. Né? E, novamente, aparece, olha ali, 25% praticamente conscientização da carreira. É muito percentual. Ou seja, o próprio corretor de imóveis não acredita na sua profissão. É isso que eu estou entendendo? Onde é que foram feitas essas pesquisas? Não, tudo bem. Por isso que eu estou falando... por isso que eu estou falando para vocês. Se vocês quiserem, podem entrar na internet... Tá? É uma empresa que se chama Acho, não estou 100% seguro, Bom Corretor. E se você entra aí no Google e colocar Bom Corretor, estudo, sobre problemas de corretores de imóveis, vai aparecer, tá? Até em PDF. Então, me chamou isso a atenção. Como estagiário, eu trabalhei também. Então, na prática, deu para perceber um pouquinho isso também. Na minha prática, como estagiário. Então, não está tão errado assim, não. Né? Pelo menos com os corretores que eu conheci. Né? Então, às vezes, talvez, pode ser um problema de geração. Eu conheci muito corretor novo também. Pode ser isso. Tá? Não sei. Mas sim me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção. E, novamente, aparece o tema de ética e respeito. Tá? Então, são coisas assim que são bem profundas da pessoa mesmo. Isso me chama a atenção, porque não é uma coisa técnica. Né? A maioria não responde, por exemplo, que são problemas de caráter técnico. De caráter técnico. Até porque, se eu, por exemplo, culpar a economia, por exemplo, ou que a gente está passando por algum tipo de crise econômica, né?
qualquer pessoa pode rebater facilmente isso, né? É um problema que a crise econômica, por exemplo, depende. Depende do quê? Depende do planejamento que tenha o corretor de imóveis. Porque um dos grandes problemas é justamente isso. Não existe, às vezes, um planejamento. Tá? Às vezes isso fica mais difícil quando a gente é autônoma. Porque quando eu estou trabalhando, como eu estava falando aí para alguém, não me lembro para quem, quando a gente está trabalhando para uma empresa, né, a empresa que te passa tudo o planejamento. Né? Você está vendendo algum bem ou serviço, você tem metas que cumprir. Agora, quando você é autônomo, é você mesmo que tem que se planejar, aí fica um pouco difícil. Porque muita gente não sabe planejar. Entendeu? Eu estou me passando um pouquinho, talvez, para outro tema. Tá? Mas é importante ter consciência também disso. Tá? Porque, mesmo que eu esteja falando de qualidade de vida, é importante ter um padrão de vida que a gente deseja. Né? Porque senão fica tudo super bonito, tudo lindo, só que alguém pode me dizer, não, Rodrigo, tudo está ok, entendi tudo, está perfeito, só que eu preciso viver também. E isso custa caro, sobretudo aqui em São Paulo. Né? Custa caro, então eu tenho um padrão de vida, eu preciso de dinheiro também. Né? Mas então, para poder fazer, poder melhorar nossa qualidade de vida, até nosso padrão de vida também, né? Você precisa de algumas coisas. Eu preciso de mudanças. Mudança de quê? De alguns hábitos, talvez. Mudança de atitude. Mudança de comportamento. Porque senão é difícil chegar a algum lugar. Se eu não planejo alguma coisa, eu nunca planejei, por exemplo, nada, eu vou ter que começar a planejar. Você na vida, isso eu vou falar um pouco como administrador e como economista, você na vida tem duas chances. Imagine que sua vida é um barco e você é o capitão do barco. Né? Você tem duas chances. Ou você pega o timão, pega a carta náutica e você que vai dirigir seu barco para onde você quer que ele navegue, ou você vai deixar que a maré leve. É você quem decide. É você quem decide. Sempre é você quem decide. Então, é preciso ter mudança de hábitos, de atitude e de comportamento. E às vezes não é tão difícil. Às vezes o maior problema, sabe qual é? É que eu não sei como fazer. Às vezes não é difícil. Muitas vezes é medo, né, de algo diferente, porque eu estou acomodado. Em espanhol tem um ditado que diz assim: mais fácil diabo conhecido que por conhecer. Não sei se em português também existe. Né? E tem justamente a ver com isso. Né? Olha, eu não estou muito bem, mas eu já conheço esse caminho. Então, eu prefiro ficar por aqui. Né? Zona de conforto, exatamente. Exatamente. Agora, existe um monte de coisas que ajudam você para sair dessa zona de conforto. Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem falado aqui um monte sobre equilíbrio. E era um equilíbrio do quê? Da parte espiritual, da parte mental e da parte física. Agora, existe um problema que eu acho eu acho sério. Se eu quero ter alguma mudança de alguma coisa, ou quero melhorar em alguma coisa,
A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber como essa coisa funciona. Só que quem sabe como funciona a nossa mente, por exemplo? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Então, se nem sequer a gente sabe como a própria gente funciona, como que eu quero melhorar minha qualidade de vida? Compreende o que eu estou falando? Você precisa investir um pouquinho em você mesmo. Existe no mercado um monte de coisas que você pode fazer e que às vezes não são caras. E muitas coisas você nem sabe que existem. Né? E não procura, exatamente. Exatamente. Então, a culpa não é nem do mercado, nem da economia, nem do governo, nem do concorrente, nem da empresa onde eu estou trabalhando. Não. Eu não diria não culpado. A responsabilidade é de você. A responsabilidade... Se a culpa for toda de você, você está lá na depressão. Absolutamente. Você não tem que sentir culpa. Você sim tem que tomar a responsabilidade. O que a gente estava falando um pouquinho dessa mudança de atitude. Envolvimento. Comportamento. Né? Ou seja, eu tenho que tomar essa atitude de dizer, sabe o quê? De agora para frente, eu quero mudar e eu vou mudar. Né? Não é esse negócio de eu vou tentar de... Não, porque você pode tentar de fazer uma coisa e no final não vai fazer nada. Não, tem que fazer. Senão não adianta. Senão não adianta. Como fazer? Como fazer? O que eu falava para vocês. Existe um monte de coisas no mercado, não coisas, serviços, produtos no mercado, né, para ajudar vocês. Para nos ajudar. Né? Não somente corretor de imóvel. Né? Então, uma das coisas que alguém me perguntou aí, eu vi a palavra coaching. Uma das coisas é justamente o serviço de coaching. E outra coisa, né, se dá um pouquinho de tempo, eu vou explicar bem brevemente o que isso significa. E outra coisa é também um crescimento pessoal. Tá? Geralmente, o nicho de mercado de cursos de crescimento pessoal são mais mulheres do que homens. Mas tem homens também que fazem curso de crescimento pessoal. E isso te ajuda muito na parte espiritual, na parte mental e na tua parte física também. Existe no mercado um monte de cursos que você pode fazer. Tá? E, por outro lado, o coaching, que ajuda muito. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Como eu falei, não somente a gente tem que falar de qualidade de vida, senão que eu também queria falar um bônus aí, de padrão de vida. Né? Temos aí nosso amigo vendedor, todos nós somos vendedores, todos somos vendedores. Temos nossa cliente, mas qual é geralmente o maior problema? Ninguém me ensinou a vender. E pelo que eu estava falando, já tiveram aqui também uma palestra de como vender, que me falaram que foi muito interessante, muito boa. A maioria dos casos, como o vendedor não sabe vender, o único que ele faz é fazer com que o dinheiro voe. Vou explicar depois. Eu vou dar um exemplo bem claro com isso. Faz uns anos atrás, eu ainda nem sequer estava pensando em fazer o curso de TTI. E eu estava caminhando com minha esposa e
vimos um plantão de vendas, a gente entrou. Rapidamente, chegou um corretor de imóveis, né? O da vez. Tanto faz o nome da empresa, não vou falar também não, mas chegou o corretor de imóveis e o cara me bombardeou com perguntas. Só que ele não estava interessado nas minhas respostas. Porque eu só entrei para olhar. Nem sequer tinha como comprar na época. Senão que entrei para ver como que era. Eu também não sabia nessa época que existia todo esse negócio da vez, né? E que o cara ia perder a chance. Não sabia desse tipo de coisa. E só que o que foi muito desagradável é que eu me lembro que eu, como cliente, talvez, o único que eu queria era sair daí logo. Não, e o cara não me deixava sair. Entendeu? Então, nesse sentido, quando eu falo que o vendedor muitas vezes deixa escapar o dinheiro dentre as mãos, porque ninguém ensinou ele a vender. Ouvir, é que a venda é uma ciência. Não é só um negócio de 3 passos, 4 passos, 5 passos. São coisas bem mais profundas, que têm a ver com o planejamento que a gente estava falando. Qual que é seu nicho de mercado? Ou você dispara para tudo quanto canto? Em espanhol tem outro ditado, que não sei se existe aqui no Brasil, aí a senhora me ajuda, né? Diz assim: mais vale ter um pássaro na mão que 100 voando. E a maioria das pessoas vem passar os 100 pássaros voando. Entendeu? E dispara para tudo quanto é canto. Por quê? Porque eu estou vendendo Minha Casa Minha Vida, estou vendendo apartamento para a classe média e estou vendendo também uns terrenos que são de luxo e além disso, estou vendendo umas casas, também mansões. Então, você está disparando para tudo quanto é canto. Qual que é seu nicho de mercado? Você tem que se especializar. E a gente tem que ter cuidado com a palavra foco. Por quê? Porque é diferente quando você tem foco no cliente a quando você tem ou quer ver o foco do cliente. O corretor que me atendeu da vez, né, ele estava com o foco no cliente. E existe uma grande diferença. Então, quando você é consumidor, quando você é cliente, você percebe imediatamente quando o vendedor, o único que quer é vender a coisa para você. Sim ou não? O vendedor está com um foco no cliente. Está preocupado no cliente. Mas ele não está interessado em saber o que você está precisando. E isso é foco do cliente. Percebeu a diferença? Se ao mesmo tempo que você está falando do foco dele, você está sendo focado por ele. Sim. Não, e além disso, você tem que perceber pelas perguntas que você faz, como você falou, a pergunta errada, né? Você tem, o vendedor, não você, o vendedor tem que fazer as perguntas certas. Para quê? Para saber o que o cliente está precisando. São poucos os vendedores que estão preparados para vender, infelizmente. Você entra para qualquer loja e a primeira pergunta que vão fazer para você é: em que eu posso ajudar?
Independente se você entra numa loja aqui em São Paulo, em Campinas, em Piracicaba, na Bahia, no Rio, é sempre a mesma pergunta. É válido, só que a resposta geralmente é a seguinte: só estou olhando. Acabou a conversa. Serviu de alguma coisa essa pergunta? De nada. Isso que eu quero dizer. Tem que fazer as perguntas certas. Para quê? Para saber o que eu, o que você, o que o cliente está precisando. E, obviamente, um cliente que vai comprar Minha Casa Minha Vida tem uma necessidade. O cliente que vai comprar uma mansão é outro tipo de necessidade e já se vai. Então, você tem que se especializar. Entendeu? Você tem que ter a responsabilidade, por exemplo, a maioria das empresas, e não somente imobiliárias, muitas empresas financeiras, de todo tipo de indústria, geralmente tem uma base de dados, né? E falam para o vendedor, ó, aqui tem a base de dados, liga. E geralmente a gente que já passou por isso sabe que essas bases de dados são compradas, mesmo que não se possa fazer, mas as empresas dão um jeito, né? Compram umas com outras, né? E na verdade que de 1000 ligações, primeiro, sei lá, 100, né, estão certas. Porque pode ser, comigo já aconteceu, a pessoa morreu, faz 10 anos. Né? Acontece. Ou o telefone não existe mais, ou tem um monte de coisa. Né? Então, esse tipo de coisas não adianta. Certo? É pouco eficiente e pouco eficaz. Os maiores erros frequentes do vendedor, de qualquer vendedor, são os seguintes: não pensar corretamente, porque a venda está na sua cabeça. Então, muitas vezes, o vendedor já sai, como que a gente estava falando, né? O vendedor já sai pensando, não, eu acho hoje não... Está chovendo. Pode dizer alguma coisa, entendeu? Ele não percebeu onde é que mora num país tropical. Né? Não acreditar na empresa, no produto ou nele mesmo. Isso é geral para qualquer vendedor. Né? No caso da gente que é autônoma, quando a gente fala não acreditar na empresa, é não acreditar em si mesmo. Não se envolver com o cliente. Olha, que são coisas que a gente falou um pouquinho antes. Compatibilidade e envolvimento pessoal com o cliente. Né? Puxa, é agradável quando você recebe, por exemplo, um e-mail parabenizando pelo seu aniversário. Ou quando você vai tirar no caixa eletrônico dinheiro, né? Você coloca seu cartão e diz assim, parabéns. Né? Banco X lhe deseja um feliz aniversário. Puxa, que é agradável, não é? E você fica feliz ainda. Foco no cliente e do cliente, que é o que a gente estava falando. Não descobrir os motivos reais dos clientes. Por que o cliente quer comprar aquilo? Por que ele precisa comprar aquilo? Olha, isso aqui é tão importante que é o que faz a diferença entre um profissional comum a um profissional de excelência. Vocês, corretores de imóveis, né, a diferença... Existem muitos corretores de imóveis. A concorrência é grande. Né? Então, qual é a sua diferenciação com o seu concorrente? O que vai fazer
com que a pessoa, por exemplo, alugue ou compre uma casa com você e não com a outra pessoa, se a casa é a mesma? Você tem que ter algum tipo de diferenciação. Não fazer as perguntas corretas, que a gente estava falando. Não observar, não escutar. Você tem que aprender a ouvir. Eu estava em Campinas, num shopping, e eu fiquei observando, tinha um vendedor que estava nessas, sabe essas ilhas que ficam aí nos shoppings? E ele estava vendendo dessas máquinas para fazer exercício, para correr, esteira. E provavelmente tinha passado pouca gente, né? E passaram duas mulheres. E ficavam olhando assim, e o cara começou a falar. Mas o cara falava, e eu observando. E o cara falava. Foi muito similar ao que aconteceu comigo e com o corretor, dessa vez. Se você percebia o rosto das mulheres, o único que elas queriam era sair logo dali. Entendeu? Então, talvez, se esse vendedor soubesse como vender essa esteira, tivesse vendido a esteira. Porque, por algum motivo, os clientes olharam para a esteira. Algum interesse tinha, mas não. O vendedor afugentou. Afugentou, se diz? Sim? Afugentou? Boa palavra nova para mim essa. Eu falava assustou. Né? Aí depois falavam, será sim ou não? Porque eu já ouvi falar de assustar o cheque e esse tipo de coisa. Eu falei, não, talvez não é essa palavra, mas tudo bem. Tem muito vendedor que não se atreve nem se arrisca. Tem muito vendedor que não se atreve a falar por telefone. Acreditem ou não. Mas é timidez demais. Não assumir a responsabilidade se não vende. É o que a gente estava falando, não é culpabilidade, é responsabilidade. Por algum motivo você não vendeu. Se essa pessoa entrou no plantão, por exemplo, é por algum motivo, certo? Se não vendeu, por que será? Você tem que, pelo menos, você tem que pensar, por que não vendi? O que eu vou fazer então para a próxima vez? Né? Isso aqui é muito boa, vender pela comissão e não pelo relacionamento. E isso o cliente nota na hora. E quando você é cliente, nota também na hora. Né? Não usar testemunhos. Puxa, se você tem um cliente estrela, talvez importante, por que não usar ele como testemunho, por exemplo, para outros clientes? Imagine, olha, sabe o que? A senhora não me conhece, né? Mas eu tenho todos esses clientes aqui que são importantes. Se a senhora quiser, você pode ligar para eles. Puxa, um testemunho vale mais que 1000 palavras do vendedor. Né? E o vendedor não usa isso. Não usa isso. Estou quase na hora. Então, bem curtinho aqui, e vai responder a sua pergunta do que é coaching. Tá? Eu imagino que todo profissional que está aqui, ou profissional que está nos vendo, quer ser um profissional de excelência. Eu falei de ser profissional de excelência. Mas como que eu posso ser um profissional de excelência? Somente eu vou ser um profissional de excelência quando eu seja eficiente e eficaz. E esses dois termos ali, eficiência e eficácia, muitas vezes até os próprios administradores e economistas confundem. Então, eficiente. O que será ser eficiente? É fazer a coisa certa.
é o meio para se atingir um resultado. É a atividade ou aquilo que se faz. Depois eu vou dar um exemplo, tá, para que fique bem claro. Eficaz é a coisa certa, o resultado, o objetivo, aquilo para que se faz, a sua missão. Então, eu posso ser eficiente, mas não ser eficaz. E aí vou ter problemas. Então, um exemplo, super rápido. Imagina uma empresa, né, que eles arrumam ar-condicionado. Qual será a missão dessa empresa? Uma empresa que arruma ar-condicionado. Geralmente as pessoas pensam da seguinte forma: arrumar o ar-condicionado. Certo? Ou manutenção. Certo? Errado. A missão que tem uma empresa de arrumar ar-condicionado é ar-condicionado funcionando. Arrumar o ar-condicionado, ou fazer isso, é ser eficiente. Agora, se o negócio está andando e está andando bem, eu fui, então, eficaz. Outro exemplo. Você leva seu carro para... porque está com algum tipo de problema, e você está levando para a oficina. O cara demora 5 minutos em fazer o trabalho. E você sai andando com o seu carro. Só que no dia seguinte, pifou a mesma coisa. O cara foi eficiente? Foi. Demorou 5 minutos. Foi eficaz? Não. Não foi. Outro exemplo, bem curtinho e rápido, é o que tem a ver com as ligações telefônicas, por exemplo. A gente que trabalha em vendas. A maioria das empresas, o que eles fazem? Elas fazem. Vão ver a quantidade de ligações que você fez. Muitas delas fazem isso. Passam a base de dados e eles vão checar. Fulano de tal fez hoje 150 ligações. Mas dessas 150 ligações, quantas vendas teve? Nenhuma. A empresa não pergunta isso. Ela quer saber que você tem que ligar e fazer 150 ligações. Você foi eficiente? Foi. Fez 150 ligações. Você foi eficaz? Não, para nada. Não vendeu nada. Entendem qual é a diferença? Então, assim como existem essas diferenças, existe também o seguinte: eficiência tem que ver com coisas administrativas e com coisas técnicas. E para isso, você usa consultorias e você usa treinamentos ou palestras. Quando você quer ser eficaz e você quer ser... quando você quer ser eficaz, tem a ver com coisas qualitativas. Não é contável. Tá? São coisas, por exemplo, relações interpessoais, relações sociais, ok? E por aí vai. E para eu poder ser excelente como profissional, eu preciso da somatória das duas coisas. Tá? E essa excelência também é qualitativa. Tem a ver com minha sabedoria, tem a ver com a minha imagem, tem a ver com criatividade. Tá? Então, para responder à pergunta do Senhor, o que faz o coaching? Ajuda nisso, a você ser excelente, porque rapidamente é um processo que ajuda você a sair da zona de conforto para agir. Mas é um processo. E muita gente confunde
porque a palavra, as pessoas pensam que vem do inglês, coaching, que significa treinamento, tá? Então, muitas pessoas, até empresas grandes, pensam que eu vou fazer um coaching, um treinamento. Não. O coaching não vem do inglês, vem do húngaro, tá? E vem da palavra kosh. E kosh significava carruagem. Olha que não tem nada a ver com treinamento. E por quê? Porque o que fazia a carruagem? Levava de um ponto A a um ponto B. Depois, os norte-americanos, tá, utilizaram esse termo coaching, tá, para a área esportiva. E o termo coach. Né? Porque o que faz o coach? Ele vai treinar, entre aspas, os jogadores para que eles caminhem de um ponto A a um ponto B. Ok? Daí que vem, etimologicamente falando, a palavra coaching. Ok? E coaching existe para empresas, business, existe para profissionais, executive, e existe também para pessoas físicas, life coaching. Ok? Aí está a resposta da sua pergunta, que me fez no começo. Ok? Mas é um processo. Em média, um processo de coaching dura mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos. Tá? Então, esse processo de coaching vai ajudar você, ou a empresa, né, ou o cliente em si, a chegar nesse nível de excelência. Ok? E esse é um estudo que fez a PricewaterhouseCoopers, que mais algum deve conhecer, uma empresa de auditoria financeira e de RH norte-americana multinacional, né, que fez a nível mundial, não foi somente aqui no Brasil, com várias pessoas que passaram por um processo de coaching. Tá? E eles viram, então, de que a produtividade dessas pessoas aumentou, melhorou o desempenho, né, num 70%. Melhorou a gestão dos negócios num 61%. Melhorou a gestão do tempo num 57%. Melhorou a eficácia da equipe num 51%. E para as pessoas físicas, um 80% melhorou sua autoconfiança. A gente estava falando aí de quando a gente está com problema de autoestima, né, esse tipo de coisa. 73% melhoraram suas relações, não relações somente amorosas, sino que relações de trabalho. Né? 72% melhoraram a habilidade na comunicação. E 67%, e isso é super importante, porque tem muito a ver também com o estresse, melhoraram o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, que é bastante. Né? E sobre o retorno, sobre o investimento, muito bom também, porque para as pessoas, 68% acharam de que tiveram um muito melhor retorno sobre o que eles pensavam que iam ter. E no caso das empresas, isso aumenta muito mais, porque sobe para um 86%. Na verdade, no caso das empresas, existem estudos que falam que o retorno sobre o investimento chega a 700%. Por isso que muitas empresas, sobretudo as grandes empresas nacionais e multinacionais, têm usado o coaching para ajudar na produtividade da própria empresa. Então, para finalizar, eu quero deixar meu e-mail aí com vocês. Tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, né, podem me enviar um e-mail. Tá? Coloquem, por favor, no assunto Palestra Cresce, para eu poder saber bem de onde que vocês estão me escrevendo. Tá? O tipo de interesse que vocês têm para me contatar. Ok? E na mensagem coloquem seu nome, seu sobrenome e a cidade.
tá? Porque sei que não somente tem pessoas de São Paulo, sino que da cidade de São Paulo, sino que também vão ver outras pessoas dentro do estado também. Ok? Vou deixar aí. E seria isso. Então, eu agradeço a todos vocês.